Todo mundo diz para você respirar fundo quando está nervoso. Respire fundo, puxe bastante ar para se acalmar. Pois saiba que esse é, possivelmente, o pior conselho que alguém poderia te dar no meio de uma crise de ansiedade. Se o seu coração está disparado, suas mãos estão suando e você sente que o estresse está saindo do controle, puxar uma quantidade enorme de ar para os pulmões é o equivalente biológico a jogar gasolina em uma fogueira. Você aprendeu errado a vida inteira. Puxar o ar com força não acalma, puxar o ar acelera o seu batimento cardíaco e te deixa ainda mais em estado de alerta. O verdadeiro segredo para desligar o pânico instantaneamente não está na quantidade de oxigênio que você coloca para dentro, mas sim em um detalhe mecânico invisível na hora de colocar o ar para fora. Para entender como você foi enganado pela cultura do respire fundo e conte até 10, precisamos olhar para a engenharia perfeita que existe escondida dentro do seu peito. Nós temos a ilusão de que a ansiedade aguda é a sensação de falta de ar. Quando o nervosismo bate forte, seja no trânsito, antes de uma reunião importante ou em uma discussão, a nossa intuição primitiva é escancarar a boca e sugar o máximo de oxigênio possível, como se estivéssemos nos afogando no seco. Mas a ansiedade moderna quase nunca é um problema real de oxigenação. Ela é um problema de aceleração descontrolada do sistema nervoso. E o volante que controla essa aceleração está diretamente ligado ao movimento de um músculo em forma de paraquedas chamado diafragma, que fica logo abaixo dos seus pulmões. Quando você inspira, quando você puxa o ar para dentro, esse músculo desce. Ao descer, ele cria mais espaço na sua cavidade torácica para os pulmões inflarem. O que quase ninguém sabe, e que muda todo o jogo, é que com esse espaço extra criado no peito, o seu coração literalmente se expande um pouquinho. Ele ganha milímetros a mais de tamanho. E a física básica da hidráulica nos diz que, quando um compartimento aumenta de volume, o líquido lá dentro passa a se mover mais devagar. Ou seja, o fluxo de sangue que passa pelo seu coração sofre uma leve e temporária desaceleração toda vez que você inspira. É exatamente aqui que a máquina humana mostra sua complexidade genial. O seu cérebro, agindo como um computador de bordo paranoico, está o tempo todo monitorando a velocidade do seu sangue. Quando ele percebe que o sangue está fluindo mais devagar porque o coração expandiu, ele entra em alerta por um microsegundo. Ele entende que a pressão pode cair e que você precisa de energia. Então, ele envia um sinal elétrico de emergência para o coração dizendo para bater mais rápido, apenas para compensar essa lentidão momentânea. O resultado prático disso é que toda vez, absolutamente toda vez que você inspira, a sua frequência cardíaca sobe. Você está, literalmente, pisando no acelerador do seu sistema nervoso simpático, que é o seu modo de luta ou fuga. Puxar muito ar é enviar um e-mail urgente para o corpo avisando que o perigo continua e que ele precisa estar pronto para brigar. Agora, pare por um instante e pense no movimento contrário. Pense com atenção no que acontece quando você solta o ar. O diafragma sobe, voltando para a posição original de repouso. Ele espreme seus pulmões para expulsar o ar. Como consequência, diminui o espaço vazio dentro do seu peito. Com isso, o seu coração fica levemente comprimido. Com menos espaço na câmara cardíaca, o sangue é esguichado com mais força e velocidade. O cérebro detecta esse aumento rápido no fluxo e entende que a pressão subiu além do necessário. Imediatamente, ele manda um sinal elétrico através do nervo vago, que atua como o grande supercondutor de relaxamento do seu corpo, ordenando que o coração bata mais devagar para equilibrar as coisas. Toda vez que você expira, o seu coração pisa no freio. A sua biologia entra no modo parasimpático, o famoso modo de descanso, digestão e calma. O clímax dessa descoberta médica, a virada de chave que tira você do papel de vítima da sua própria ansiedade, é entender que a cura para um ataque de pânico não está em tentar acalmar a sua mente usando a própria mente. Tentar pensar positivo ou racionalizar quando você está apavorado é como tentar apagar um incêndio usando um lança-chamas. A sua mente está comprometida, o julgamento foi sequestrado pelo medo. A revelação surpreendente é que você não precisa da sua mente para se acalmar. Você precisa usar a máquina física para forçar o software mental a reiniciar. Você tem acesso manual e direto ao freio do seu coração, e a alavanca desse freio de mão se chama expiração prolongada. Pense de forma lógica. Se a inspiração é o pedal do acelerador e a expiração é o pedal do freio, o que acontece quando você faz os dois no mesmo ritmo, que é como a maioria das pessoas respira no dia a dia? Você fica no 0 a 0, patinando na mesma emoção.
Mas, se você quiser derrubar a ansiedade em tempo real, como um atirador de elite reduz os batimentos antes de um disparo, você precisa criar uma assimetria proposital no seu padrão respiratório. Você precisa passar matematicamente muito mais tempo freando do que acelerando. É uma regra inegociável da nossa anatomia. Se o ar demora mais tempo para sair do corpo do que o tempo que ele levou para entrar, é fisicamente impossível que o seu coração continue disparado. O seu cérebro simplesmente não tem a opção de continuar sustentando o pânico se o sinal mecânico constante que vem do peito diz que é hora de desacelerar as turbinas. Você hackeia a central de comando usando a porta dos fundos. A técnica é absurdamente simples, não custa um centavo e é infinitamente mais poderosa do que qualquer distração que você possa tentar. Puxe o ar de forma suave, preferencialmente pelo nariz, durante 3 segundos. Não precisa encher o peito até doer e nem estufar os ombros, apenas puxe o ar de forma controlada. Então vem o pulo do gato. Solte esse ar pela boca bem devagar, fazendo um biquinho como se estivesse soprando a chama de uma vela ou soprando por um canudinho muito fino. Faça esse sopro durar o dobro do tempo, cerca de 6 a 8 segundos. Repita esse ciclo apenas 4 ou 5 vezes. Você não precisa acreditar que a técnica vai funcionar, você não precisa ter fé na respiração e não precisa visualizar cenários pacíficos. A beleza da fisiologia humana é que ela fará o trabalho pesado por você, quer você queira, quer não. O seu batimento vai despencar, a névoa do medo vai se dissipar e o controle racional vai voltar, tudo porque você usou a senha mecânica correta para invadir e desligar o alarme do próprio sistema nervoso. A pergunta provocativa que fica para você refletir, gravar na memória e levar para o seu dia a dia é a seguinte: na próxima vez em que o mundo parecer estar girando rápido demais, quando a pressão no peito aumentar e a vontade de fugir bater forte, você vai cair na velha armadilha de puxar o ar com desespero e acelerar o motor da sua ansiedade, ou vai ter a presença de espírito para puxar o freio de mão que a evolução escondeu na sua respiração e simplesmente soltar o ar até o medo desaparecer.